Pessoal, nessa sexta-feira eu estive no evento, a CCXP, que é uma feira, um evento, um grande evento voltado para esse universo geek, sobre séries, quadrinhos, enfim, super-heróis. É um evento bem legal, um público muito variado, de pessoas bem jovens até outros da minha faixa de idade, até fanáticos pelos personagens, com muitos artistas lá que marcando presença, né? E tendo contato com o público. É muito legal, tá no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes aqui em São Paulo. Vale a pena, vai até domingo, evento bem legal, gostei bastante. E fiquei lá durante algumas horas, fui com meu filho. E, cara, o que me chamou a atenção, né, muita gente veio bater papo, conversar e tal, São Paulinos. Não foram poucos São Paulinos que vieram conversar comigo sobre a entrevista do Belmonte, ex-dirigente do São Paulo, na Jovem Pan, da qual participei na semana que passou, né? E quando o questionei sobre o que fazer para o São Paulo deixar de ser um coadjuvante, né? Porque falam, não, tem que contratar para ter time forte, mas não tem dinheiro, não consegue competir para valer, não passa por uma profunda reestruturação. Me chamou bastante atenção, eu vou falar sobre isso. Vou falar também nesse vídeo sobre um outro assunto, que é uma parte da imprensa, especialmente de São Paulo, mas também de outros estados, que demonstra preocupação com a possibilidade absolutamente teórica de o Flamengo, por conta dos títulos conquistados nessa semana e do seu poderio financeiro, se transformar num Bayern de Munique que domina o futebol da Alemanha, fazendo o mesmo no Brasil. É curioso que a preocupação é com isso, e não com os times que permitem que o Flamengo possa, eventualmente, eu acho muito difícil, mas eventualmente ser tão dominante assim. Isso é bem curioso. Vamos falar sobre esses assuntos nesse vídeo que tem o apoio da GoCase. Olha, na GoCase, tá, você vai aproveitar esse período agora, com a aproximação do Natal, inclusive, e você vai ter frete grátis, tá, para várias regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. É uma oportunidade de você comprar os produtos da GoCase, que são excelentes, pagando menos, né? Tendo aí o frete grátis, e com isso as coisas ficam bem mais tranquilas, bem mais fáceis, é claro. Então, o que que você vai fazer? Você vai acessar o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela, e aí você pode adquirir, por exemplo, capinha de celular. Compra uma, leva duas. Aqui, ó. Aqui alguns modelos. Você encontra de todas as marcas e modelos de telefone celular. Essas são do Flamengo, mas você pode comprar do seu time se você não for rubro-negro, ou para presentear alguém que torce pelo Flamengo ou por outro time. A garrafa Urban, tá? Que é essa mais compacta, por menos de R$ 110. É a garrafa mais barata do seu time e é um produto de primeira. Tá? A garrafa Fresh, a partir de 180 com a base de silicone, que é bem legal, tá? É a garrafa do seu time com base de silicone de mimo, só esse mês, tá? Você não vai pagar pela base, tá? E o copo Life, né? A partir de 230 com a base de silicone, e tem também o copo Vibe, né? Que tá esse aqui, ó, que é bem legal, que também você pode aproveitar e adquirir nessa série de produtos da Golcase, o copo Vibe a partir de R$ 120, o copo perfeito para presentear quem você ama, tá? Tem a garrafa Flip Pro a partir de 220, que é uma garrafa espetacular. São muitos produtos que você vai encontrar a preços promocionais. Também tem mochila, mala de viagem, e entre outros produtos que não são ligados a futebol. Esses de futebol são todos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro e podem ter o seu nome, tá? O símbolo do clube, seu outra pessoa que você de repente quer presentear. Então você pode aproveitar e fazer suas compras de Natal. Usa o cupom GOMAURO, vai pagar menos, não vai pagar frete, vai receber em casa e depois leva lá Papai Noel, aqui, você, para você, todo mundo vai gostar. Bom, final do ano, imagina, de repente, sei lá, o seu pai, seu irmão, seu marido, enfim, passar o Natal tomando uma cervejinha nesse copo aqui, com um símbolo e um nome, pô, maneiro pra caramba, tem até um abridor aqui, uma tampa, é muito bacana. Ou o seu sobrinho, seu filho, neto, passar a frequentar a escola a partir do ano que vem, daqui a pouquinho termina e volta às aulas, levando uma garrafa do time dele, com o nome dele. Pô, muito legal, muito bacana. Ou para o dia a dia, a galera usa muito essas garrafinhas no dia a dia também, né? No trabalho, para andar por aí, até porque elas têm a salsinha aqui, né? Tá super na moda andar com a garrafinha. Então, aproveite os produtos da Golcase em promoção usando o cupom GOMAURO. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Vamos lá, primeiro falar dessa questão de São Paulo. Cara, eu não fiz nada além da minha obrigação, tá? A entrevista você encontra, inclusive acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. É, o Belmonte, um cara muito até atencioso, também é jornalista e tal, sempre atende bem a imprensa, mas aquela coisa, não, nós temos que contratar jogadores,
para que possamos competir para ganhar, e aí ganha o torneio, ganha prêmio e tal. Mas, gente, a conta não fecha. Porque o clube contrata jogador caro, ele depende de resultados excepcionais que geralmente não se concretizam. Caso se concretize, o custo e a premiação acaba batendo ali no máximo, vai empatar se conseguir. Qual o segredo, Mauro? Cara, o Flamengo já fez. O São Paulo é um clube grande, tem torcida, está no principal mercado do país. O São Paulo tem o estádio que é dele, é só dele, está pago. Tem poderio sim para arrecadar, mas você tem que fazer algum sacrifício. O jeito é você ter times mais baratos, o que arrecada priorizar pagamento de dívidas, especialmente as dívidas de curto prazo, dívidas bancárias que têm juros absurdos, que drenam muito dinheiro. E aí, depois de um, dois, três, quatro, sei lá quantos anos, você vai conseguir. O Flamengo levou 6 anos entre o início do processo, com gradativa evolução financeira, administrativa e técnica, em consequência, podendo contratar alguns jogadores melhores, até formar um time realmente forte em 2019, quando ganhou os dois campeonatos mais importantes, as duas competições mais relevantes, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Repetido feito agora em 2025. E, tirando 23, quase sempre beliscando um título ali, mas é uma coisa que já está definido. O Flamengo já atingiu um patamar. Ah, mas é muito tempo. Gente, não tem outro jeito. Ou então vai virar SAF, aí você depende do bel prazer lá do dono, bota dinheiro, não bota dinheiro. O Atlético virou SAF. Olha a situação do time mineiro. O Botafogo virou SAF. Teve um ano maravilhoso 2024, mas olha agora. Ainda tem bons jogadores, mas olha a confusão. Quem vai mandar no Botafogo? Olha a história do Lyon, que era do mesmo grupo do Botafogo. Como é que fica? É uma incerteza muito grande. É bem complexa a situação. O Palmeiras também passou por um processo de reestruturação. Ah, teve a ajuda do Paulo Nobre. Se você não tem a ajuda de um milionário que vai bancar, então o clube tem que fazer por sua própria conta. Não tem outro jeito. E os São Paulinos estão bem incomodados porque percebem que o clube que era dominante, não faz tanto tempo assim, né? Na década retrasada, o São Paulo foi tricampeão brasileiro 3 anos seguidos, ganhou Libertadores e Mundial entre 2005 e 2008, fora título paulista, também em 2005. Então era um time dominante, um time que imperava, era o soberano, e hoje é a situação que está. E pode acontecer com qualquer clube se tiver uma má gestão. São Paulo passou por más gestões e o único jeito é recuperar. Então você percebe claramente o torcedor de São Paulo meio cansado desse negócio. Para mim está bem claro. Assim, foi uma coisa muito espontânea. O pessoal vem conversar e tal. Mauro, eu sou São Paulino. Porra, acompanhei a entrevista. Alguns falavam obrigado pela pergunta. Gente, eu fiz nada além da minha obrigação de jornalista. A gente tem que perguntar. Entrevistado. Veja bem, isso é básico na profissão. Entrevistado, a não ser quando é uma entrevista leve, bate-papo ali, tá tudo bem, aí beleza. Quando o entrevistado está envolvido em alguma situação polêmica, de crise ou coisa parecida, ele tem que ser colocado numa situação de desconforto para responder às perguntas que o público quer fazer. No caso do futebol, o torcedor. Não pode ficar confortável, não pode ficar à vontade. Ele tem que ser colocado contra a parede e ele tem que responder, se for capaz. Se ele for um bom entrevistado, ele vai, safo, ele vai desenrolar aquilo ali. Mas se der respostas pouco convincentes, as pessoas vão perceber. E é para isso que se faz uma entrevista. Então, assim, é curioso que hoje em dia muita gente não faz esse tipo de coisa, aí o pessoal se espanta quando alguém faz nada além da obrigação, que é questionar. Né? E foi o que fizemos ali, é apenas uma questão de questionamento necessário. O torcedor de São Paulo, claramente, ele quer saber o que vocês vão fazer para tirar o São Paulo desse buraco. Essa é a pergunta que eles estão fazendo e está incomodando bastante. E a mim, não diria que incomoda, mas chama atenção coisas do tipo: olha, vai virar um. Não é nem mais de espanholização. Quer dizer, os caras já estão descartando o Palmeiras, achando que o Palmeiras, porque perdeu esse ano os títulos, não vai ganhar mais. O que é uma falácia. O Palmeiras vai continuar sendo competitivo e vencedor. Com o Abel Ferreira, com outro técnico, aí o tempo vai dizer, sei lá, quando vai mudar, será que vai mudar. Mas vai voltar a vencer. Porque tem dinheiro, tem estrutura, tem bom elenco. Não vai ficar por baixo eternamente. Foi uma temporada ruim, mas vai dar a volta por cima, vai brigar com o Flamengo e com outros. O Cruzeiro, enquanto tiver ali o dono colocando dinheiro, vai ter bons times. E pode surgir um ou outro aí, de repente, Botafogo, sei lá o que vai acontecer. É muito difícil prever. O fato é, o Flamengo não vai nadar de braçada. Ele será ainda um forte candidato em campeonatos futuros, tudo indica, mas daí achar que vai dominar o futebol sozinho no Brasil. Mas vamos lá, digamos que isso fosse realmente algo que estivesse encaminhado de forma inconteste. Não dá para contestar. Incontestavelmente, o Flamengo vai dominar o futebol, ele está com muito mais time, está ganhando tudo, está goleando os adversários, ninguém consegue enfrentar. É um Bayern do Brasil. Por que isso poderia acontecer? Se é que isso pode acontecer e um dia vá acontecer. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque os adversários do Flamengo, poderosos, com torcida, com potencial de arrecadação para montar bons times,
são mal geridos. O problema não é a germanização do futebol brasileiro. O problema é um time organizado, mais um outro organizado, tal ali, e muitos endividados, sem poder de investimento. E vem aí o fair play financeiro da CBF. Se for levado a ferro e fogo e for um fair play financeiro para valer, vai ficar mais difícil para esses times. E vai ser até bom, porque eles vão ser pressionados a se reestruturar de alguma forma. Talvez até, depois de algum tempo, consigam se regenerar se forem bem administrados, né? Pressionados nesse sentido, aparentemente serão. Vamos ver. Tomara. Para o bem dos próprios clubes. Então, a preocupação não tem que ser com o que vai acontecer. A questão é, por que que deixam acontecer? Por que que não se reestruturam como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras, por exemplo, para você, Corinthians, São Paulo, Vasco, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro, sei lá mais quem, citei alguns, formarem times que enfrentem o Flamengo podendo vencer, enfrentem o Palmeiras podendo vencer. Então, espanholização, germanização, pouco importa. A questão é, os clubes mal geridos deixam um caminho mais livre para que os bem administrados dominem o futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras estão dominando. Vamos lá, dos últimos campeonatos brasileiros, tá? Vamos contar de 2016 até 2025. Palmeiras ganhou em 16, Corinthians surpreendentemente tem 17, Palmeiras ganhou em 18, Flamengo ganhou em 19, Flamengo ganhou em 20, o Atlético, turbinado pelo dinheiro daqueles que depois virariam donos da SAF, ganhou em 21, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras, 24 Botafogo, turbinado pelo dinheiro do investidor que comprou o futebol do Botafogo, mas algo que não se mostrou sustentável, a arrecadação não é proporcional ao investimento, e 25 de novo Flamengo. Então você vê, quem furou a bolha? O Corinthians espetacular de 2017, naquele primeiro turno com o Fábio Carille, que surpreendeu e ganhou o campeonato, e o Palmeiras não era tão forte assim, em 17, tampouco o Flamengo, então o Corinthians aproveitou, né? Eram times do Palmeiras e do Flamengo não tão poderosos como esses que eles montam hoje. Depois, o Atlético Mineiro, turbinadíssimo por grana de benfeitores que depois viraram donos da SAF, o clube se endividou e depois eles compraram, de certa forma foi o que aconteceu. E o Botafogo também numa situação totalmente fora da realidade. O Botafogo não se reestruturou para botar uma grande equipe. Chegou alguém, colocou jogadores, tem jogador que pagou, que não pagou, uma confusão danada, jogador que foi registrado no Lyon, enfim, mas ganhou os títulos. Só que isso é sustentável? Já nesse ano, o Botafogo teve um ano de contratações, o elenco ainda caro, bom, mas com muitas turbulências e uma enorme incerteza para o futuro. Não existe incerteza no Palmeiras e no Flamengo. Nem há certeza de que o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro, como estão comentando alguns colegas na imprensa aqui de São Paulo. Mas vem cá, gente. Está preocupado com isso? Sua preocupação é o Flamengo dominar? Deveria se preocupar com a decadência de times tão tradicionais e mal geridos e que representam a paixão de tantos torcedores que merecem times bem administrados e que possam voltar a dar alegrias a eles. É o que acontece certamente com corintianos e com toda certeza isso eu posso afirmar, porque eu conversei com vários são paulinos cansados de promessas que não são cumpridas. Mas a promessa da Boquês vai ser cumprida e você pode ter um frete grátis, adquirir os produtos com o cupom GOMAURO, aproveite para comprar produtos da Golcase licenciados pelos principais clubes do país e que podem ser personalizados para presentear no Natal, por exemplo. Natal está chegando, então a hora é essa, cupom GOMAURO, aproveite, acesse o site da Golcase pelo link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela. Não teremos live depois de Mirassol e Flamengo. O jogo perdeu muita importância, time sub-20, então o que eu vou fazer? Live domingo, ao final da rodada. Terminou a rodada, rebaixados, classificados para a Libertadores, classificados para a Sul-Americana. Vamos falar disso tudo domingo e do título do Flamengo, claro, ao final da rodada. Legal? Muito melhor, né? Porque no sábado esse jogo não vai ter o mesmo apelo. Vamos falar também de como se comportaram os garotos do Flamengo contra o bom time do Mirassol. Vai ser um desafio, hein? Franco favorito do Mirassol para esse jogo, tá? Então a live depois da rodada de domingo eu conto com a sua audiência. Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. Você concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira na área live da qual participo segundas e sextas às 11 da manhã. Tem o sorteio de camisa oficial na segunda. Você pode mandar superchat sem ter que pagar se você fizer parte do Clube de Vantagens da S1 Live e também pode faturar no bolão. Como fazer? Acesse o link no primeiro comentário fixado, faça inscrição no canal S1 Live do YouTube e também entre para o Clube de Vantagens da S1 Live.
Na descrição do vídeo, link para o canal de corte com o melhor das nossas lives e o clube de membros do canal. Lá você participa e apoia o nosso trabalho. Tem vídeos exclusivos, descontos e produtos de parceiros, acesso mais rápido a vídeos como esse e a live dos membros que acontece todo mês. Teremos em breve a live do mês de dezembro. Vou marcar, vou agendar já para conversar com a rapaziada em breve. E, claro, também destacando o nosso blog no All Sport, também com o link no primeiro comentário fixado, todo dia um novo texto do futebol, e o Uso 360, que tem camisetas e canecas aí, eu odeio a data FIFA, promoção, cupom data FIFA dá desconto, o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Uso 360. Live então no domingo, após a rodada do Campeonato Brasileiro, aguardo vocês aqui, falaremos sobre tudo e sobre o nono título de campeão nacional do Clube de Regatas do Flamengo também. Saudações.